Nunca imaginei que um dia escreveria algo assim, mas preciso tirar isso do peito porque tem me consumido por semanas. Sou um homem de 57 anos e, apesar de todas as adversidades que enfrentei na vida, nada me preparou para o que vivi com minha filha Kay, de 27 anos. Essa história começa lá atrás, no dia em que ela me revelou que estava prestes a se casar. Mas o que veio depois me deixou com o coração em pedaços. Kay é minha única filha do meu primeiro casamento. Quando ela tinha apenas 7 anos, minha ex-esposa desapareceu, fugindo para a Europa com um homem chamado Tom. Eu fiquei sozinho, criando minha filha por 5 anos, até encontrar minha atual esposa, Jenna, que tem 45 anos. Aqueles 5 anos foram difíceis demais. Tentar equilibrar um negócio, cuidar de uma criança abandonada pela mãe e, ao mesmo tempo, não me perder no caminho. 2 meses atrás, Kay me contou que iria se casar com Ben. Apesar de todos os problemas que já tivemos ao longo dos anos, confesso que naquele momento senti uma pontada de esperança. Talvez, enfim, minha filha estivesse encontrando um caminho, alguém para apoiá-la. Só que Kay e Ben mal tinham condições financeiras. Viviam contando comigo para tudo. Ainda assim, eu quis fazer diferente. Ofereci pagar um casamento à altura dela, algo especial para marcar esse novo capítulo. Fiz questão de cuidar de cada detalhe. Local, buffet, flores, música, tudo um investimento de 50 mil reais. Para mim, não era só uma questão de dinheiro. Era sobre tentar reconstruir um relacionamento que já estava tão desgastado. Eu via nela aquela felicidade que há muito tempo eu não conseguia alcançar. Ver aqueles painéis no Pinterest, as fotos no Instagram, os planos para o grande dia. Parecia um sonho de pai que poderia finalmente se realizar. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. Logo começaram a surgir sinais de que algo não estava certo. Pequenas falhas, rumores que chegavam pelos cantos, sussurros sobre exclusões e o pior. O nome do pai da noiva na lista de convidados não era o meu, e sim de Tom, o homem que levou minha ex e abandonou Kay quando ela era criança. De repente percebi que não era só um caso de ser deixado de lado, eu estava sendo apagado da vida da minha filha. E isso me doeu como nada antes. Ao descobrir que meu nome sequer constava na lista de convidados do meu próprio casamento de filha e que o lugar de destaque era ocupado por Tom, o homem que ajudou minha ex a fugir e sumir da vida de Kay, meu mundo virou de cabeça para baixo. Era mais do que uma simples exclusão. Era uma substituição dolorosa, um apagamento da minha presença e do meu esforço. Tentei buscar respostas. Contatei meu irmão Joe para avisar da data e pedir para incluir ele na lista. Mas o organizador do casamento agiu estranho, dizendo que a lista estava fechada e que precisava da aprovação da noiva para qualquer mudança. Fui firme. Pedi para me enviarem a lista completa e, para minha surpresa, nem meu nome, nem o de Jenna, minha esposa, estavam nela. Eu sentia que estava entrando numa trama que eu não fazia parte, mesmo sendo quem bancava tudo aquilo. E o que mais me doeu foi perceber que Kay havia espalhado versões distorcidas sobre mim para justificar a exclusão. Que eu era controlador, emocionalmente abusivo, negligente. Um verdadeiro desmonte da figura paterna que sempre tentei ser, apesar das dificuldades. Fiquei horas encarando aquele e-mail, duvidando se estava mesmo lendo certo. O organizador ainda me enviou as instruções que Kay deu para que nem eu, nem Jenna tivéssemos acesso ao local, com protocolos de segurança reforçados para nos impedir. A frieza e a rejeição estampadas naquele papel me fizeram sentir como um estranho na própria família. Durante dias, eu afundei em um ciclo de tristeza e revolta. Chamei Kay inúmeras vezes, todas sem sucesso. Só caixa postal. Cada mensagem que deixava se tornava mais carregada de desespero, raiva e decepção. Jenna, mesmo sendo alvo das críticas e desprezo de Kay, permaneceu ao meu lado, tentando me sustentar. Enquanto isso, Kay seguia com seus preparativos, sorrindo nas fotos da despedida de solteira, vivendo um conto de fadas que eu não podia fazer parte. Aquela festa que custei a organizar se tornava um símbolo do meu fracasso como pai, do quanto eu havia sido rejeitado. Mas a vida, por mais dura que seja, sempre nos obriga a tomar decisões. Eu sabia que precisava fazer algo. Para mim, para minha dignidade, e talvez até para Kay. A dor da rejeição foi só o começo. Durante aquela semana difícil, me vi afundando num mar de álcool, tentando anestesiar o coração que sangrava. Jenna tentava me alimentar, me fazer levantar da cadeira, mas eu mal conseguia encarar o dia. O silêncio dela diante do meu sofrimento foi uma fortaleza que me manteve de pé.
mesmo quando eu mesmo não conseguia. O pior era tentar entender como minha filha, a quem eu sempre defendi e apoiei, podia me tratar assim. Jenna, que esteve presente durante toda a adolescência turbulenta de Kay, ajudando a cuidar dela nas crises, nas recaídas, nas noites sem dormir, também sofria com aquela rejeição silenciosa. E Kay, por sua vez, transformava tudo isso em acusações e muros invisíveis que nos afastavam. Fiquei sabendo pelos familiares que Kay estava excluindo a todos que considerava tóxicos, inclusive minha esposa. A justificativa dela? Proteger sua saúde mental. Só que a verdade era um muro de silêncio e mentiras que ela construiu com meses de planejamento. Eu, que havia pago por tudo, fui excluído do próprio casamento, que deveria ser o momento de maior união entre pai e filha. E para piorar, o homem que a abandonou quando criança, Tom, seria o responsável por levá-la ao altar. Quando finalmente a confrontei no apartamento dela, a frieza que encontrei foi devastadora. Ela nem quis me abrir a porta direito, mal me deixou entrar. E seu olhar era de quem queria que eu desaparecesse. Me chamou de controlador, disse que eu arruinei tudo ao me casar de novo, que Jenna não tinha lugar ali. Naquele momento, cada palavra foi uma facada. O homem que passou noites em claro cuidando dela, pagando suas contas, investindo no seu futuro, virou um vilão no seu roteiro. A pior parte? Ela nem sequer esperava que Tom aparecesse no dia do casamento. Ele, como sempre, faltou ao compromisso que assumiu de abandonar. A ironia cruel que me consumia não podia ser maior. Aquela noite no apartamento da Kay foi como um soco no estômago. Um momento que ficará gravado para sempre na minha memória. Ver minha filha, que eu criei, me olhar como se eu fosse um estranho, como se eu fosse o inimigo, foi doloroso demais para explicar em palavras. Ela parecia ter se tornado uma pessoa diferente, cheia de rancor e ressentimento, capaz de jogar anos de dedicação e amor no lixo com um simples olhar. Enquanto ela me lançava acusações e insultos, eu tentava manter a calma, explicando que tudo o que fiz foi pensando nela, no seu bem-estar. Mas para ela, eu era o monstro que a sufocava, o homem que escolheu uma nova esposa em vez de continuar sendo o único pai que ela conhecia. Jenna, que esteve ao meu lado durante anos, ajudando a cuidar dela, foi tratada como a invasora, a substituta indesejada. Ela me disse, com uma frieza que até hoje não consigo esquecer, que preferia ter Tom ao seu lado naquele dia, mesmo sabendo de tudo o que ele havia feito. Essa escolha me partiu ao meio. Como alguém pode preferir quem abandonou, quem sumiu da vida, a quem esteve presente em todos os momentos difíceis? Após essa conversa, eu estava perdido. Senti-me sozinho em meio a uma tempestade emocional que parecia não ter fim. A casa que antes era cheia de risos e esperanças agora era um lugar de silêncio e tristeza. Jenna tentou me consolar, mas também sentia a ferida aberta que a rejeição de Kay deixou. Os dias seguintes foram um turbilhão. O organizador do casamento continuava me enviando cobranças e atualizações, como se o que eu mais queria era ver aquele evento acontecer. Cada mensagem era uma nova ferida, um lembrete de que minha presença havia sido negada e que todo o investimento emocional e financeiro estava sendo usado para um espetáculo do qual eu não fazia parte. Decidi que precisava agir. Liguei para o local do evento, expliquei a situação e, para minha surpresa, o gerente foi compreensivo. Contou-me uma história parecida com a minha, sobre seu próprio filho que também o cortou da vida dele. Era um pequeno consolo saber que eu não estava sozinho nessa dor. Cancelamos o buffet, as flores, o DJ, a decoração, tudo. Queria evitar que Kay tivesse uma festa que eu paguei, mas onde eu seria uma sombra invisível. Ainda assim, deixei o vestido, porque vi que aquele era o único pedaço de felicidade verdadeira que ela tinha naqueles preparativos. A reação de Kay foi explosiva. Ela me ligou dezenas de vezes, deixou mensagens cheias de raiva, ameaças até. Um dia, apareceu na nossa casa, vestida com o vestido de noiva, toda arruinada, chorando e gritando que eu tinha destruído a vida dela. Foi o pior dia da minha vida. A polícia precisou ser chamada para conter a situação, pois ela estava fora de controle. Ben, o noivo, parecia um homem derrotado, envergonhado e perdido em meio ao caos. Eu assistia tudo pelas câmeras de segurança, sentindo meu coração se partir a cada grito, a cada gesto desesperado. Mas no fundo, eu sabia que aquela não era a filha que eu criei. Era alguém perdido na dor, na raiva e na confusão, lutando contra seus próprios demônios. Jenna, sempre forte, me disse que Kay precisava de ajuda, que estava sofrendo de algo maior que nós dois poderíamos controlar sozinhos. Foi um momento decisivo. Eu precisava encontrar uma forma de alcançá-la, de mostrar que, apesar de tudo,
Meu amor por ela era incondicional. O caminho seria longo e doloroso, mas eu não podia desistir. Nos dias que se seguiram, a tensão em nossa família só aumentou. Meus pais, já idosos, vieram nos visitar, atravessando 3 horas de viagem para estar ao nosso lado. Minha mãe estava furiosa, acusando-me de ser o responsável por destruir o casamento da filha, dizendo que nunca deveríamos virar as costas para a família. Meu pai, mais calmo, apenas observava com um olhar de decepção que doía ainda mais do que os gritos da minha mãe. Tentei explicar toda a situação. Como Kay havia nos excluído, como Tom, o homem que abandonou minha filha, estava assumindo o papel de pai na cerimônia, e como ela espalhava histórias falsas sobre mim. Mas meus pais não conseguiam entender. Estavam presos à imagem perfeita da neta que sempre amaram. Eles pediram para eu ser o adulto da situação, para tentar superar e perdoar. O golpe final veio quando eles, por conta própria, ofereceram pagar um novo casamento para Kay, tentando consertar o que havia sido destruído. Isso me doeu profundamente. Sentia que estavam dando as costas para mim, como se eu fosse o culpado de tudo. Mas Kay não poupou ninguém. Quando meus pais foram contar a ela sobre a oferta, ela os humilhou, gritou que estavam do meu lado, que a traíram como todo mundo, e chegou a culpá-los pelos seus problemas com drogas. Segundo ela, eles teriam exposto sua condição na escola, o que nunca foi verdade. Minha mãe, com seu coração frágil, ouviu tudo aquilo e saiu chorando, dizendo que não reconhecia mais a neta que criou. Foi aí que a família inteira começou a se dividir. Minha irmã, que viu de perto os comportamentos difíceis de Kay, ficou do meu lado. Meu irmão Joe, por outro lado, achou que eu tinha exagerado na atitude de cancelar tudo e que eu deveria ter deixado as coisas acontecerem. O clima ficou tão pesado que até os amigos e parceiros de negócios começaram a me olhar com desconfiança, como se eu tivesse perdido o controle da minha vida. Perdi contratos, minha secretária pediu demissão e fui removido silenciosamente do conselho do clube onde sou membro. Parecia que a minha reputação, construída ao longo de décadas, estava se desfazendo. Além disso, ouvi boatos terríveis, que minha atitude teria motivação racista contra a família de Ben. Algo absurdo, já que Jenna, minha esposa, é do Oriente Médio, e Ben e sua família são pessoas comuns de Ohio. Mas essas mentiras se espalhavam e corroíam a minha imagem. Mesmo assim, no fundo da minha mente, uma voz insistente me culpava. Você fez isso. Você deveria ter sido melhor. Você deveria ter engolido a mágoa e pago o casamento. Mas quando lembrava de como Kay tratou meus pais, me sentia menos culpado. Não posso aceitar ser um pai que permite que a própria filha destrua aqueles que a amam. Jenna, minha rocha nessa tempestade, ficou comigo durante as noites em que eu chorava, olhando fotos antigas de Kay bebê. Ela não dizia nada, apenas estava ali, firme. É nesse silêncio que encontrei força para continuar lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Apesar de todo o caos, a vida continuava, ainda que de maneira tortuosa. Uns dias depois do desastre do casamento, descobri pelo Instagram da minha sobrinha que Kay e Ben fizeram uma cerimônia íntima, pequena, com cerca de 20 amigos em um churrasco no quintal de casa. Tom, claro, não apareceu. Não foi surpresa para ninguém. Eu e Jenna tentamos seguir em frente. Mergulhei no trabalho para tentar encontrar algum equilíbrio e deixar o turbilhão emocional de lado. Aos poucos, sentia que estava começando a aceitar o que havia acontecido, mesmo que a dor permanecesse viva. Foi então que recebi uma ligação inesperada de Ben, o ex-noivo. Meu coração parou por um instante. Temi que algo ruim tivesse acontecido com Kay. Para minha surpresa, ele queria conversar, mas não disse o motivo pelo telefone. Marcamos um encontro em um bar da cidade. Quando nos encontramos, Ben parecia um homem quebrado. Contou que pouco depois do casamento íntimo, eles se separaram. Kay havia se tornado insuportável, jogando objetos durante as brigas, destruindo coisas, gritando por horas. Ela culpava Ben por tudo, por isolá-la dos amigos, por seus medos e paranoias. Ben admitiu que, antes do casamento, Kay o envolveu completamente, com carinho e atenção, mas que a personalidade dela mudou drasticamente após a mudança para a nova cidade. Ele se sentia preso, pisando em ovos para não provocar mais explosões. O pior foi quando Ben me disse que Kay o convenceu de que eu era um pai abusivo, controlador, e que Jenna era a vilã que havia roubado o pai dela. Ele acreditou nisso, e por muito tempo tentou não interferir para não piorar a situação. Ben pediu ajuda para que Kay procurasse terapia, dizendo que ela estava se afundando em um ciclo de autodestruição, ligando para ele dezenas de vezes por dia, aparecendo no trabalho dele sem avisar. Mesmo assim, ele ainda se importava com ela.
mas não conseguia lidar com o abuso. Enquanto ouvia Ben, eu só conseguia pensar: bem-vindo aos últimos 20 anos da minha vida. Ele me mostrou o que eu já sabia, mas nunca queria admitir. Minha filha estava presa em um turbilhão de dor, raiva e confusão que a consumia por dentro. Decidi que precisava enfrentá-la de novo. Jenna tentou me convencer a não ir sozinho, mas eu queria encarar aquilo de frente, sem intermediários. Quando cheguei ao apartamento dela, o cenário era desolador. Bagunça, silêncio pesado, uma tempestade prestes a explodir. Assim que me viu, Kay explodiu em gritos e insultos, me culpando por todas as tragédias da sua vida. A separação de Ben, a ausência da mãe, até coisas que nem faziam sentido. Eu tentei manter a calma, pedi que procurasse ajuda. Disse que o amor que sentia por ela não mudaria, mas ela apenas riu, dizendo que me odiava. Depois, falou algo que me gelou a espinha. Confessou um ódio tão profundo por Jenna que desejava vê-la morta. Seus olhos estavam cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Um olhar assustador, desesperado. Saí de lá rapidamente com o coração apertado e a sensação de impotência esmagadora. Liguei para Ben e contei o que havia acontecido. Ele também estava preocupado, mas entendia que Kay precisava de ajuda profissional que eu, sozinho, não conseguiria dar. Depois desse encontro devastador, não pude simplesmente desistir da minha filha. Sabia que ela estava presa em um ciclo de sofrimento que ela mesma não conseguia controlar. Foi então que decidi buscar a ajuda de quem conhecia Kay desde a infância. Sua melhor amiga da época da escola, que agora morava na África do Sul, mas mantinha contato com ela. Pedi que essa amiga tentasse conversar com Kay de um jeito que eu jamais conseguiria. Para minha surpresa, funcionou. Kay concordou em iniciar terapia e, para meu alívio, até se desculpou com meus pais, embora ainda afirmasse que nunca me perdoaria, nem a Jenna. Não sei exatamente o que o futuro reserva, mas tenho esperança de que a filha que criei ainda existe em algum lugar por trás daquela parede de raiva e mágoa. Aprendi que, às vezes, amar alguém profundamente também significa saber quando dar um passo atrás. Deixar que ela busque o próprio caminho. Foi uma lição difícil e dolorosa, mas necessária. Percebi que, por mais que a gente se esforce, não podemos controlar as escolhas de quem amamos. Só podemos estar disponíveis com amor e paciência para quando eles estiverem prontos para aceitar ajuda. Quero agradecer a todos que compartilharam suas histórias comigo durante esse ano. Saber que não estou sozinho nessa batalha me deu força para continuar. Espero que minha experiência também possa ajudar outros pais que enfrentam desafios semelhantes. Após toda essa tempestade emocional, eu e Jenna tentávamos reconstruir nossas vidas. O trabalho virou meu refúgio, mas o peso do que aconteceu com Kay não desaparecia. Ela parecia tão distante, tão diferente da criança que eu criei. Às vezes eu me pegava olhando fotos antigas, revivendo momentos em que tudo parecia mais simples, quando um abraço resolvia tantas coisas. Mesmo com a distância que ela criou, eu não podia deixar de me preocupar. Sabia que, apesar das brigas e das mágoas, dentro dela ainda havia uma parte da filha que amava e precisava ser cuidada. E essa certeza me dava força para continuar tentando, mesmo sem saber o que o futuro nos reservava. Jenna continuava sendo minha parceira firme, minha rocha. Ela sabia que a situação era complexa e dolorosa, mas nunca deixou de me apoiar. Muitas vezes, em silêncio, ela me segurava quando eu achava que ia desabar. Ela mesma já tinha enfrentado dificuldades na relação com Kay, mas escolheu continuar presente, mostrando um amor que não esperava receber de volta. Com o tempo, vi que a terapia estava ajudando Kay a encarar seus demônios. Ela até fez um gesto de desculpas para meus pais, um passo importante, embora ainda mantenha um muro entre nós. O caminho para a cura seria longo e cheio de desafios, mas havia uma luz tênue que indicava a possibilidade de reconciliação. Aprendi que ser pai nem sempre significa ser perfeito, mas estar presente, mesmo nos momentos difíceis. Que o amor verdadeiro é paciente, não espera gratidão, mas oferece apoio sem condições. E que às vezes o maior ato de amor é dar espaço para que o outro se reencontre. O tempo passou, e apesar dos abalos, tentei focar no que ainda podia controlar: minha própria vida e a relação com Jenna. Continuamos firmes, apoiando um ao outro diante do caos. A rotina nunca mais foi a mesma, mas aprendemos a encontrar pequenos momentos de paz em meio à tempestade. A reputação que parecia desmoronar aos poucos se estabilizou. Algumas pessoas entenderam a complexidade da situação e continuaram ao meu lado, o que me ajudou a manter a força para seguir em frente. Aprendi que, em momentos de crise, a verdade e a paciência são as melhores defesas. Quanto a Kay,
Sua luta interna continuava. As sessões de terapia revelaram dores profundas, traumas que nem eu imaginava. Descobri que, por mais que eu tentasse protegê-la, algumas feridas só o tempo e o cuidado especializado poderiam curar. Ela ainda não me perdoou completamente, nem aceitou Jenna, mas pequenos sinais indicavam que havia espaço para reconstruir algo, mesmo que devagar. O amor, como sempre, é uma estrada longa e sinuosa, cheia de altos e baixos. O que mais me marcou nessa jornada foi perceber que mesmo quando tudo parece perdido, a esperança nunca deve morrer. Por mais difícil que seja, é preciso continuar acreditando que o amor pode vencer a dor, que a família pode se reerguer. Hoje, olhando para trás, vejo que o caminho que percorri com Kay foi uma mistura de amor, dor, esperança e aprendizado. Não há manual para lidar com uma situação assim, só o coração disposto a enfrentar o que vier. Aprendi que às vezes amar é também aceitar o silêncio, o afastamento e mesmo assim continuar presente. O perdão ainda está em construção, assim como a confiança. Mas eu acredito que, no fundo, a filha que criei ainda existe, escondida sob camadas de mágoa e confusão. Minha missão agora é esperar com paciência, oferecer apoio quando ela quiser e manter a porta aberta para quando ela estiver pronta. A vida não nos prepara para as traições do coração, principalmente quando vem daqueles que amamos. Mas a fé, o amor e a esperança são forças poderosas que podem curar as feridas mais profundas. Quero agradecer a todos que acompanharam essa história, compartilharam suas experiências e ofereceram palavras de conforto. Que sirva de lembrete. Mesmo nas piores tempestades, a luz pode voltar a brilhar.